A gente tinha um estilo de jogo. 4-4-2, auxiliares de ponta, Cauli de falso 9, um time com o campeão brasileiro de posse de bola, e isso estava funcionando até um certo momento que parou de funcionar, e aí a gente aperta a Sene, todo mundo aperta a Sene e fala: Sene, filho de Cristo, coloca o esquema diferente, abre 2 pontas, bota um homem enfiado na área, pifa essa bola, cruza, faz o diabo. E o Negão da Colômbia, estilo Colômbia, Oscar Estupinan, fez o papel dele. Fez os seus gols, mudou o estilo de jogo de jogar, municiou Ademir, municiou Biel. E isso foi Fez muito bem, inclusive, seu papel. E isso ajudou muito o Bahia dentro dessa temporada. Mas só que o Hull City falou assim: porra, na moral, você é o Grupo City, não é meu primo. Não é que nem um certo narrador da Terra que disse que o Hull City fazia parte do Grupo City. Não rolou. Oi? Depois eu lhe conto essa. Não rolou. E aí, o Negão foi embora. E muitos ficaram órfãos do Negão. Sentidos. Nossa. Ele Hashtag saudades. E Yuri mesmo chora por onde ninguém consegue enxergar. Por conta da falta do Negão fazendo as suas inserções dentro da área. Sempre fazendo aquelas coisas que ele sempre gosta de fazer bem, que eram os gols. Que eram os gols. Eram os gols. Lá no Hull City, irmão. Lá em Hull City. No time do Bahia. Muitos sentem saudades. Alô, Danzinho, aquele abraço. Mas aí a gente fala disso e o cara foi embora. E literalmente pegou o beco e foi para os Jaguares do México, onde tem 6 jogos, 3 gols e tentando fazer um papel bom lá e fazendo a sua parte. E aí o Bahia traz uma joia uruguaia, que é o Luciano Ramírez. Rodrigues. Eu lembro que no começo do ano eu fiz uma live com o Rafael, que tá de voz aqui, não me deixa mentir, e a gente pediu o irmão dele de 9, o Emiliano Rodrigues. Que joga no Goiás? Que jogou no Atlético de Goiás esse ano. Atlético de Goiás. E reincindiu o contrato. Mas falamos também de Lúcio e que ele seria um bom papel por ser um ponta que tem uma possibilidade de infiltrar para o meio, bom chute, bom passe, inventividade. É um cara que de scout a gente sabia bem do cara. Só que Luciano Rodrigues chegou e o Rogério botou ele para sentar na casinha. Muito corretamente de uma primeira passagem, por conta justamente de dizer assim, irmão, a gente funciona de um jeito, você chegou, você precisa entender como a gente funciona para poder entrar e jogar. Só que a necessidade não faz o ladrão em alguns casos. E esse é um ditado antigo. O Luciano Rodrigues teve que jogar no Bahia a revelia. Entrou naquele empate contra o Inter e pouco fez. Fez o gol da classificação da gente contra o Botafogo na Copa do Brasil, fez um outro gol também contra o Atlético Mineiro, num belo chute de fora da área, a melhor partida dele com a camisa do Bahia, mas só que se esperava demais de um cara que custou 60 milhões ou 70 milhões de reais, segundo dizem as fontes da internet.com.br. Mas a expectativa é a mãe de todas as decepções. E por ser a mãe de todas as decepções, há um sentimento imenso dentro da torcida, ou em parte dela, sobre o Luciano e sobre o quão frustrante é o começo da sua passagem pelo Bahia. Eu tenho cá minhas controvérsias. Antes eu quero passar para os meus colegas, porque é importante trazer o número de assistentes do Campeonato Brasileiro. E eu tenho esse dado guardado para poder defender até um cara que a gente já criticou aqui em um outro momento. Em participações de gols na Série A em 2024, o nosso líder é o Tassiano, com 19 participações de gol. Luciano Rodrigues. Vendo aí, Fernandinho?
Fernando, o Tassiano, o Luciano Rodrigues, o Cauli, o Everton Ribeiro, ninguém tá nessa lista. Mas o Tassiano tá aqui. Pois E é é. um cara que é importante para o esquema Muito. de Rogério. É importante para a espinha dorsal de Rogério. Mas sabe com o que me pega? E aí eu quero deixar esse gancho para vocês e para vocês trazerem essa reflexão junto ao torcedor. É por que Rogério não adequa e Luciano Rodrigues à mudança de postura que o Bahia gostaria de ter dentro do jogo. Sempre que ele fala de Luciano Rodrigues e Ratão, ele diz: são caras rápidos que atacam o espaço e que jogam em velocidade. São características que o Rogério traz, correto? Correto. Correto. Mas por que não utilizar essa inventividade, não utilizar essa valência para em prol do time? Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso. Então, o Lúcio, como você falou aí, João, tem uma boa parte da torcida que já perdeu um pouco da paciência com ele também, assim como o próprio Rogério. E, assim, geralmente quando o jogador chega a peso de ouro, a cobrança que tem sobre ele é proporcional. Só para você ter ideia, só para você, se não tem, para o chat principalmente ter ideia do que eu estou falando, o Lúcio, ele custou mais do que o Jean Lucas e o Carlos Alexandre juntos. Só o passe dele custou mais do que esses dois. Ainda sobrava dinheiro para comprar mais um Gregory, se duvidar. Então, ele chegou com muita pressão. No momento que o Bahia estava pressionado também por contratações, se não me engano, foi quando começou a perder o desempenho ali na primeira parte do Campeonato Brasileiro, né? Quando começou a cair o desempenho e a torcida começava a pedir contratações para o Grupo City. Então ele chegou meio que com esse status de Salvador da praia, ó, Salvador da pátria, mas quem já sabia, já conhecia um pouco do futebol dele, tinha pesquisado, já sabia que ele não era esse cara que ia salvar o Bahia, não era esse 9 finalizador que muita gente pedia, inclusive, né? É um jogador mais de ponta, que pode jogar improvisado ali como falso 9, se movimentando, mas não é esse homem-gol que na época todo mundo falava, inclusive, muito porque o Everaldo passava por uma fase também bem questionável. Então, Lúcio chegou cercado de muita expectativa, não só pelo valor que ele custou, mas também por ter um pedigree de jogador de seleção uruguaia. Fez gol na final do Mundial Sub-20, ou foi Sub-23, se não me engano. Fez gol na final, chegou com a alcunha de novo Soares, que é algo que eu também acho que só tem chance de atrapalhar esses apelidos de novo Messi, novo Soares, novo Neymar, etc. Mas ele chegou cercado de muita expectativa, e como você falou, né? Ainda não conseguiu entregar tudo isso que a torcida do Bahia vem, toda essa expectativa que vem depositando nele. Dito isso, eu tenho reparado muito no Lúcio, principalmente quando eu vou no estádio. E reparei, assim, no jogo do Flamengo, muito se falou, quando o Rogério explicava para as pessoas por que ele não botava o Lúcio, muito ele falava da recomposição defensiva do Lúcio, que ele ainda não tinha entendido, não tinha se acostumado, não tinha se adaptado às funções defensivas, jogando ali principalmente pela ponta direita, que é onde ele mais gosta de jogar, né? A resposta do Rogério Ceni era sempre essa. E aí, no jogo do Flamengo, que eu consegui entender um pouco isso. Eu vi ele pela primeira vez, foi o jogo do Flamengo? Não, desculpe. Foi o jogo antes do jogo do Flamengo, o jogo contra o Criciúma. Eu vi a recomposição dele, não só acompanhando o lateral esquerdo do Criciúma, ele está na ala direita, isso, lateral esquerdo, mas também quando o Everton Ribeiro sai, se tivesse campeão aqui, eu podia até exemplificar melhor. Mas quando o Everton Ribeiro sai, ele também tem a função de guardar a posição do Everton Ribeiro ali, que tem responsabilidade defensiva, sim. Então, não é algo tão simples. O meu ponto é esse. Essa parte defensiva da posição que ele mais gosta de jogar aqui. Inclusive,
ele vem jogando melhor, na minha opinião, quando ele entra por dentro no lugar do Cauli. Dito isso, depois disso tudo, eu acredito que Lúcio ainda vai render bastante. Pode ser que já na próxima temporada, pode ser que demore mais um pouco, mas ele ainda precisa de adaptações. Veja um país diferente, muito jovem. Lógico, a sorte que tem um tio aqui, uruguaio, que mora em Salvador, muito. Colher de chá para ele, mas não é fácil, velho. Você, muito jovem, morar num país diferente, com clima diferente, estilo de jogo diferente. Então eu dou ainda, para mim, Lúcio ainda tem crédito, ainda poderia já ter acelerado sua adaptação, mas ainda acho que vai dar certo, apesar de que não vem apresentando de fato ainda um bom futebol que justifique ele ser titular, por exemplo, João. Rafa, sua opinião sobre o Lúcio? Agora vem aquele momento que há muito tempo eu não protagonizo numa live. Mas agora, irmão, quem se sentiu ofendido, não posso fazer nada. Que rufem os tambores. Não posso fazer nada. Se alguém aqui do chat discordar, paciência, opinião, não tô nem aí. É o seguinte. Você tá achando que o cara tá mal, irmão? Vista sua porra de sua chuteira, vai lá jogar e vai resolver. É muito fácil ficar sentado na porra da arquibancada reclamando do jogador, porque o jogador custou não sei quantos milhões. Você quer o quê? Que o cara chegue e resolva para ontem? Um cara que nunca saiu da zorra do país dele, um cara que é novo, um cara que tem que se adaptar no esquema de jogo completamente muito novo, diferente, velho. 21 anos, 21 aninhos só. Num futebol que é extremamente competitivo, como o futebol brasileiro, que é uma máquina de moer jogador e treinador. Você quer que o cara chegue pronto. Belezinha, cara, né? Lindo, maravilhoso. Só com outro detalhe. Tinha um cara do Bahia, ano passado, que foi tirado para Cristo, que foi tirado para ruim, que era uma merda. Por que continuou para esse ano? Essa Laela ficou. Esse zagueiro é uma desgrama. E hoje, se esse zagueiro desgramado sai do time, acabou o Bahia. Acabou a defesa do lado esquerdo do Bahia. Né? Então, o tempo é senhor da razão. Deixa Lúcio jogar ano que vem, já mais adaptado. Né? Uma coisa é você ter 2 meses de clube. Outra coisa é você ter 1 ano de clube. Você ter uma temporada, você fazer uma pré-temporada, você entender. Vai que, por acaso, o Bahia resolve mudar de treinador ano que vem? E vem um treinador no começo do ano que enxerga uma outra forma do time jogar, que faz com que o futebol do cara se potencialize. Que eu acho que Rogério, ele tem uma dificuldade enorme de trabalhar com jogador jovem. Ele não consegue potencializar um jogador jovem na mão dele. Jogador jovem na mão de Rogério Ceni, ele some, né? Vide Roger Gabriel. Some e sofre. Vide Roger, que entrou bem naquele jogo contra o Sport, na Copa do Nordeste, inclusive deu passe pro gol de Ratão. Teve até torcedor dizendo que era mini depois daquele gol. Juan Pablo também, contra o Atlético Goianiense. Exatamente. Então os meninos entram. Sidney nunca mais foi relacionado para nada. Não sei se está lesionado, não sei qual é a situação. Mas também sumiu. Treinando no Sub-20. Então tem essas coisas. Então, e eu acho que o fato de Lúcio ser jovem joga muito contra ele. Com certeza. Com o treinador que a gente tem, né? Com o Rogério. Rogério simplesmente elegeu 11 e eu vou com esses 11 até o final. Então, isso eu acho muito ruim. Eu acho que num elenco curto como o nosso, que você cobre de um lado para descobrir do outro e vice-versa, você precisa oportunizar esses jogadores jovens. Por exemplo, eu odeio comparações entre pessoas e entre treinadores. Mas, por exemplo, a Abel, do Palmeiras, toda hora tá botando um jogador jovem para jogar. Antes era Hendrick, agora Estevão. Um tinha 16, o outro tem 17. Tem outros também que ele botou da base. Não. E cadê no Bahia? No Bahia isso não acontece. Aparece o jogador da base e fica lá para compor. O cara nem entra no jogo. E se duvidar, é até cortado da relação antes de ir pro banco. E cadê? E assim, a gente vê potencial nos meninos. Del tá lá, batendo a pau na seleção.
sub-15. Fez 2 gols, não foi? Meteu 2 gols. Juan Pablo tá lá, já deu 2 assistências. E um gol. O próprio Roger, acho que é Thiago, né? Vitinho, não sei, João que conhece melhor os jogadores da base que estão sendo sempre chamados e relacionados, né, nesses jogos. Então eu acho que tem que ter paciência com o Lúcio. Não é assim, não é porque o cara custou 65 milhões, 70 milhões, o que quer que seja, que o cara vai chegar e vai resolver. Então não é assim. Pô, chegou, pô, aqui, dei o dinheiro, o cara vai ter que resolver. Não é assim, irmão. A torcida do Bahia, não sei o que aconteceu, que desde que virou SAF, né, desde que a gente aprovou a venda para o City, parece que é tudo para ontem. Acho que o Bahia já vai ser campeão do mundo. Tá com o quê? Síndrome de Binha agora? Campeão mundial, campeão da galáxia, campeão da casa do caralho, porra, vai se fuder. Me ajude, Rafael, vá. Mas assim, eu vou fazer alguns adendos. Primeiro, um adendo que é importante. Não dá para você entrar faltando 15 minutos todo jogo e mudar a história de todo jogo faltando 15 minutos. São adversários diferentes, são leituras diferentes, são jogos diferentes. E pesa um jogador que vem de fora trazer e carregar todo o fardo de ser a delícia de ser o que ele ainda não é. Ponto. Na seleção do Uruguai, ele joga com os uruguaios. Aqui não temos uruguaios para jogar, além de Depena, que é uruguaio, né? O único e Nico que não está jogando. Então são dois, um deles não joga. Mas um deles não está jogando por conta de lesão, obviamente. Mas assim, a grande questão não dá para botar ainda um selo de bagre nele, como alguns gostariam. Mas também não dá para poder chegar e dizer a ele que ele também é a nossa salvação na lavoura. Quem frequenta esse canal com assiduidade sabe que quando ele chegou, a fala foi dita: rapaz, Lúcio não é a solução para os nossos problemas e não espere isso dele. Mas só que, infelizmente, o que a gente fala ainda não se escreve porque ainda se espera demais de alguém que ainda não pode dar esse salário em forma de desempenho para a equipe do Bahia.